Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade à nossa disciplina, o que a gente viu até agora, né? Só para dar uma recapitulada. Nós vimos lá no início o que era o sistema binário, né? Como é que a gente compunha os números binários, como é que a gente convertia de decimal para binário, de binário para decimal. Depois nós vimos as portas lógicas básicas, né? Que é a porta IND, a porta OR e a porta NOT. A gente viu algumas outras derivadas dessa também, para a gente entender os tijolinhos aí para montar o nosso prédio, né, de eletrônica digital. E na semana passada a gente começou, talvez, a fazer a nossa fundação, né, a entender como é que esses tijolos se juntam, né, como é que eu consigo ler uma expressão a partir de um circuito, montar um circuito a partir de uma expressão, obter a saída de um circuito que é a tabela verdade a partir da análise do circuito e a partir da análise da tabela verdade, né, da saída de uma expressão, eu consegui obter o circuito também. Então, assim, nós vamos dar continuidade hoje falando sobre a álgebra booleana. A aula de hoje ela vai ter um monte de regras. Um monte de regras. Eu não sei qual é o número total, mas deve ser para mais de 20, talvez. Então, vocês não fiquem assustados, vocês não precisam decorar essas regras, mas é como se fosse... Lembra quando lá no começo, a gente aprendeu a somar, subtrair, multiplicar, dividir, aí depois tinha aquelas propriedades, né? Propriedade da multiplicação, propriedade da soma. A gente tem isso dentro da álgebra booleana. Então, na álgebra decimal, que a gente aprendeu quando a gente era pequeno, que teve um tempo aí, né? Tem várias propriedades que são parecidas com a da álgebra booleana. Vocês vão ver que tem muita semelhança. Tem outras que não tem nada a ver, e aí é importante que a gente compreenda da onde que vem, né? E para que servem essas regras? Essas regras servem para a gente simplificar os circuitos. Então, imagina que eu tenho uma expressão muito grande, com muitas entradas e uma única saída, e eu quero ver se tem alguma forma de eu diminuir, de eu fazer a mesma coisa com menos portas lógicas, um circuito menor, ou com um circuito com portas que são mais comuns, ao invés de ser com uma porta mais complexa, né, assim, com uma complexidade de portas. Às vezes a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples. E uma das formas de fazer isso é através do uso de propriedades da álgebra booleana, que é a álgebra que é aplicada às variáveis booleanas, que, como eu já expliquei para vocês, são as variáveis que assumem o valor, só pode assumir dois valores, né? 0 ou 1, verdadeiro ou falso, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui também, começar com as regras mais simples, até a gente chegar nas regras mais complicadas, tá? Bom, as primeiras regras, elas se aplicam como uma derivação da minha porta IND, tá? Então, essa aqui é a tabela verdade de uma porta IND. Se vocês se lembrarem bem, a porta IND é aquela que ela só vai ter 1 na saída quando ambas as entradas A e B forem 1. Em qualquer uma das situações em que alguma das entradas ou ambas forem 0, a saída é 0. Então, aqui, as duas são 0, a saída é 0. O A é 0, a saída é 0. O B é 0, a saída é 0. Então, se tiver em qualquer uma das entradas 0, vai dar 0. Somente quando tiver simultaneamente, por isso que ela chama E, né? Quando A e B estiverem ativados, é que a saída vai ser 1. Quais são as propriedades que a gente consegue derivar disso em termos de portas lógicas, tá? Primeira propriedade, deixa eu dar uma apagada aqui para poder escrever por cima. Primeira propriedade, são coisas assim muito óbvias às vezes, mas que é importante a gente lembrar, né? Diz o seguinte, se eu tiver duas entradas, se eu colocar uma dessas entradas em 0, independente do que tiver na outra, se for 0 ou 1, a saída sempre vai ser 0. Isso deriva da própria tabela verdade, né? Então,
vocês vejam o seguinte, quando qualquer uma das variáveis é zero, a saída sempre é zero. Tá? A única situação que eu tenho que a saída não é zero é quando as duas variáveis são 1. Então, num circuito, se uma das entradas estiver em zero e for uma porta IND, não preciso olhar para outra entrada. A saída vai ser zero. Tá? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade. A primeira propriedade a gente coloca uma entrada em zero, a segunda propriedade a gente coloca uma entrada em 1. Se uma entrada ficar permanentemente em 1, o que sai quando eu aplico x aqui? Vamos olhar na tabela verdade. Vamos pegar aqui, vamos imaginar que essa entrada de baixo aqui, né, eu vou inverter só para ficar mais fácil. Aqui é A e aqui é B. Vamos olhar na tabela verdade o que acontece quando a gente deixa A permanentemente em 1. A permanentemente em 1 corresponde a essas duas combinações aqui. Ó. Se A nunca vai ser zero, eu não tenho essas duas primeiras linhas aqui. Tá? Porque eu estou colocando A permanentemente em 1. Então vamos ver aqui. Ó. Se A estiver permanentemente em 1, eu tenho duas situações possíveis. O A em 1 e o B em 0, e o A em 1 e o B em 1. Porque essas são as duas combinações para B. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Quando o A for 1 e o B for 0, a minha saída vai ser 0. Quando o A for 1 e o B for 1, a minha saída vai ser 1. O que eu reparo? Eu reparo que quando eu coloco uma das entradas permanentemente em 1, a saída ela vai copiar o que tiver na outra entrada. Então, eu coloquei 0 na outra entrada, sai 0. Eu coloquei 1 na outra entrada, sai 1. E como é que eu indico isso no circuito? X é uma variável, né, que eu não sei qual é o valor, que pode ser 0 ou 1. Quando eu faço x e 1, vai dar x, que quer dizer o valor original. Né? Então, se x for 0, vai sair 0. Se x for 1, vai sair 1. Tá? Então, essa é a segunda propriedade aí da porta END. Então, vocês viram o seguinte, ó, permanentemente em 0, sai 0. Permanentemente em 1, uma das entradas, né? Permanentemente em 1, sai o que tiver na outra entrada. Então, é como se eu tivesse um curto-circuito aqui, né? Que ligasse o nível lógico da entrada B direto na saída, né? É isso que indica aqui essa propriedade. Terceira propriedade. Quando eu colocar as entradas A e B, né, aqui eu tenho as entradas A e B, se eu colocar o mesmo nível lógico nas duas entradas, ou seja, se eu juntar, colocar aqui né, uma solda, e o que eu aplicar em X vai estar aplicado ao mesmo tempo em A e B, quer dizer, se X for 0, A vai ser 0 e B vai ser 0 ao mesmo tempo. Se X for 1, A vai ser 1 e B vai ser 1 ao mesmo tempo. Quer dizer que eu tenho sempre dois níveis iguais nas minhas entradas aqui, a partir de um mesmo ponto. O que acontece com a minha saída? Olha que interessante. Aqui a propriedade diz x, né, porque o x está aplicado em A e em B. Então, o que chega aqui em cima? Né? No lugar do A, como eles estão ligados no mesmo ponto, o x está chegando tanto em cima quanto embaixo. X é um nível lógico, eu não sei qual que é, estou representando como x. Então, o que a propriedade diz? A propriedade diz que a minha saída, que representa x e x, vai ser igual ao que tiver em x. Como é que eu consigo ver isso na tabela verdade? Tá? Também é bem simples da gente ver. Qual que é a parte da tabela verdade que eu estou interessado? Agora eu estou interessado na parte em que tanto A quanto B assumem os mesmos valores. Então, quando x está, que é igual para ambas as entradas, eu tenho só essas combinações aqui. Ó. A igual a 0, B igual a 0, as entradas são iguais. A igual a 1, B igual a 1. O que acontece com a saída? Ora, a saída segue as entradas. Então, se as duas entradas estiverem ligadas em 0, a saída vai ser 0. Se as duas entradas estiverem ligadas em 1, a saída vai estar em 1. Tá? Tudo isso sai da tabela verdade, viu, pessoal? Então, assim,
por isso que eu falo para vocês, vocês não precisam decorar os teoremas se vocês souberem a tabela verdade, porque na dúvida, você sempre pode trazer a tabela verdade em mente que você consegue provar esse teorema, né? Então, aqui seria a situação, né? Zero. Duas situações possíveis, 0 e 0, cujo resultado dá 0. E 1, né? E 1, cujo resultado dá 1. Então, a gente prova que o que eu aplicar em x vai para a saída. Quer dizer que essa porta lógica não está fazendo nenhuma mudança, né? Como se eu tivesse também um curto-circuito aqui da entrada para a saída. O mesmo nível na saída vai ser das entradas. Muito bem. Quarta propriedade da porta IND. Deixa eu espaço aqui para poder aparecer ela. Quarta propriedade da porta IND indica o seguinte. Eu estou aplicando o x, x está chegando aqui, ó, nessa entrada. Aí, o que está chegando na outra entrada? Ora, o x está ligado numa entrada, numa porta NOT. Portanto, a saída é x barrado, x com uma barrinha em cima, que está invertendo o que estiver na entrada. O que sai na saída de uma porta IND quando eu tenho numa entrada um valor e na outra entrada o oposto desse valor? Ou seja, x e x barrado. Essa propriedade diz que a saída é zero, sempre vai ser zero. Vamos ver isso? Dá uma olhada na tabela verdade aqui, ó. A tabela verdade é o nosso guia para poder provar essas propriedades bem basiquinhas aí. Então vamos lá, quais são as combinações onde eu tenho duas variáveis diferentes, né, nas entradas, x e x barrado? Eu tenho aqui, ó, quando A é igual a 0, B é igual a 1. Então eu tenho x e x barrado. E quando A é igual a 1, B igual a 0. Bom, por definição da porta IND, sempre que uma das variáveis for 0, a saída vai ser 0. Então, se eu tenho x e x barrado, necessariamente uma delas vai ser 0. Portanto, a saída não tem como não ser 0, né? Sempre vai ser 0 quando eu tiver x e x barrado na minha entrada. Tá bom? Isso aqui são as provas, né? Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas ajuda bastante depois na hora da gente manipular essas equações. Muito bem, então essas são as propriedades, os teoremas básicos, né, da porta IND. Vamos para a porta OU agora. Vamos lembrar aqui da tabela verdade da OR. A tabela verdade da OR é o seguinte, lembrando a porta OU, né, a operação OU, ela indica o seguinte, se uma ou outra, ou ambas as entradas estiverem ativas, a minha saída vai estar ativa. Eu não preciso de estar as duas juntas, basta ser uma ou outra, ou as duas juntas. Ela só vai estar desativada quando ambas estiverem desativadas, né? Então, a gente tem aqui, ó, sempre quando eu tiver 1 em uma das entradas, ou em ambas, a saída vai ser 1. Então, essa é a operação OU. Só vai ser 0 quando eu tiver simultaneamente 0 em A e B. Muito bem, a partir dessa definição, né, do que é a operação OU, o que a gente pode obter de propriedade? Vocês vão ver que são propriedades muito parecidas com a da porta AND, só que às vezes o resultado é diferente, né? Então, a primeira coisa, eu vou fazer um AND de x com 0. Se vocês se lembrarem no slide anterior, falei AND, né? Estou fazendo um OU de x com 0. Então, vai ser x ou 0. No slide anterior, eu estava fazendo uma AND entre x e 0. Então, aqui eu estou colocando permanentemente uma entrada em 0, colocando um outro nível lógico que eu não sei qual que é, e eu quero saber o que dá na saída. Essa primeira propriedade diz o seguinte: quando eu faço um OU entre x e 0, x ou 0 vai dar x. E aqui é fácil de lembrar, eu até esqueci de comentar nas outras aqui, deixa eu fazer esse comentário, né? A gente pode, em algumas delas, fazer uma analogia com a nossa multiplicação. Então, ó, x vezes 0 dá 0. X vezes 1 dá x. O problema é aqui para baixo, né? Que x vezes x, se a gente fizer na nossa
álgebra daria x ao quadrado, né? E aqui não é isso. Então, por isso que a gente não pode falar vezes, né? Mas essas duas primeiras, se a gente quiser guardar, são operações parecidas. Do mesmo jeito que aqui, ó. Aqui é x ou zero, que dá x, né? Mas é muito parecido com o nosso x mais zero, né? Que daria x também. Então, vamos ver o que isso significa. Estou colocando uma das entradas em zero. Então, vamos ver as combinações possíveis aqui. Ó. Vou colocar esse cara aqui como sendo A e esse cara aqui como sendo B. Então, estou colocando o A permanentemente em zero e o B eu não sei o que é. Quais são as combinações? Olha, eu estou nessas duas linhas aqui. Ó. A, zero. Essas outras aqui não existem para mim. Não existe essa combinação com A igual a 1, porque eu estou colocando ele permanentemente em zero. Vamos ver o que acontece com a saída. Bom, se o A estiver em zero, ou né, A ou B, então A em zero e B em zero, a operação A ou B vai dar zero. Quando eu tenho a combinação 0 ou 1, a operação vai dar 1. Então, o que eu reparo? Quando eu coloco uma das entradas, tanto faz se é A ou é B, mas né, a saída vai seguir o que tiver na outra entrada. É exatamente isso que significa essa expressão. X ou zero vai ser igual a x. A minha saída vai seguir o que tiver na outra entrada. Então, é como se eu tivesse um fio ligando a entrada para a saída aqui. O que tiver na entrada aparece na saída. Muito bem. Segunda propriedade, se vocês se lembram lá, a primeira coisa que a gente fez foi colocar uma entrada permanentemente em zero. Agora a gente vai fazer uma entrada permanentemente em 1. O que será que acontece? Ora, x ou 1, a gente aprendeu que qualquer operação, qualquer entrada que tiver em 1 numa operação ou vai fazer a saída ser 1, né? Porque tanto faz se é uma ou outra, a saída vai ser sempre 1. Então, x ou 1 vai dar 1. Quando eu coloco uma das entradas em 1, eu nem preciso olhar o que está na outra entrada. Eu já sei que a saída vai ser permanentemente em 1 também. Tabela verdade me indica isso, né? Então, se o A é o de baixo, estou colocando ele permanentemente em 1, eu estou nessas duas linhas aqui. Então, você vê, ó, que independente do que eu coloque em B, tanto faz, a saída fica sempre em 1. Né? Então, essa é uma propriedade muito útil também. Aqui não dá para a gente usar a propriedade que a gente tem dos números, né, da álgebra decimal, né? X mais 1 não dá 1. Por isso que a gente tem que lembrar que é x ou 1. Né? Terceira propriedade é quando eu coloco as duas entradas no mesmo ponto. Então, está chegando x nessa e está chegando x também. São dois níveis lógicos iguais. O que acontece na saída? Ora, x ou x vai dar x. Como é que eu consigo ver isso? Pela tabela verdade. Quais são as linhas onde eu tenho as duas variáveis iguais? Olha, eu tenho aqui 0 ou 0. A saída é 0. E a outra, eu tenho 1 ou 1, que a saída é 1. Então, quando eu coloco 0 aqui, esse 0 vai aparecer em cima e embaixo. Então, vai ficar 0 ou 0, a saída vai ser 0. E se eu inverter, colocar, ao invés de ser 0, se eu colocar 1, aqui vai ser 1, vai ter 1 aqui na entrada, que vai ser aplicado tanto em cima quanto embaixo, que é o que x simboliza, né? 1 ou 1 dá 1. Então, o que a gente conclui? X ou x é x. É como se essa porta ela fizesse também uma entrada, uma ligação da entrada com a saída aqui, direto. Tá? E a última, como vocês podem se lembrar, da end era x ou x barrado, né? Então, eu vou pegar x, passar numa inversora, vai ter x barrado aqui. Portanto, essas entradas eu vou estar sempre invertida, né? Se eu tiver 0 em cima, vai ter 1 embaixo. Se eu tiver 1 em cima, vai ter 0 embaixo. Quais são as combinações onde acontece isso? São as combinações do meio, né? Onde A e B são diferentes, porque um é o inverso do outro. Então, se A for 0, B vai ser 1. Se A for 1, B vai ser 0. E eu reparo que a saída sempre é 1. Né? E é interessante isso, porque aqui
Também faz sentido, né? Se um é o inverso do outro e basta uma das entradas ser 1 para a saída ser 1, então se uma for 0, necessariamente a outra vai ser 1. E se uma for 1, ela já definiu, a saída já vai ser 1 também, né? Então, aqui vai dar x ou x barrado, que vai dar 1. Bom, seguindo as propriedades, a gente já falou de 8 propriedades, nós estamos na nona. Essa aqui é bem parecida com aquela que a gente já conhece no nosso sistema, que diz o seguinte: x ou y é igual a y ou x. Então, vamos colocar no nosso sistema aqui 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Isso é o que está no nosso sistema, tá? No sistema binário, quer dizer que não importa a ordem que eu faça a operação, no caso da operação OU, o resultado é sempre o mesmo, tá? Então, aqui, do ponto de vista de circuito, o que significa isso? Eu tenho aqui uma porta lógica, onde a entrada de cima é a de baixo é a B, e eu tenho uma saída que é A ou B. Se eu inverter, se eu colocar B em cima e A embaixo, a saída seria B ou A. Mas essas duas saídas, A ou B e B ou A, representam a mesma coisa, tá? Então, tanto faz, tá? Eu posso escrever X ou Y ou X, que dá no mesmo. Isso é a lei comutativa, né? A ordem, aqui a ordem das parcelas não altera a soma, e no caso, na multiplicação, a lei comutativa, x e y é igual a y e x. Então, eu tenho A em cima, B embaixo, a saída é A e B. Se eu tiver B em cima, A embaixo, a saída vai ser BA, mas as tabelas verdades, se eu pegar as duas, vão ser idênticas, tanto faz, não importa se eu trocar A com B ou B com A, vai dar a mesma coisa, tá? Muito simples, igual o que a gente já aprendeu lá no fundamental, tá? Bom, a gente também tem a lei associativa, né? Se eu estiver somando três variáveis aqui, ó, x mais y mais z, eu posso fazer x mais o resultado de y mais z, vai ser igual a eu fazer o resultado de x mais y e depois somar com z. Ou fazer os três separados, tanto faz, tá? Como é que eu enxergo isso no circuito? Então vamos lá, ó. Primeiro circuito aqui, ó, eu tenho A chegando aqui nessa porta e ela está somando, né, está fazendo um OU com B, com a saída desse outro cara aqui, que é quem? B ou C. Então, nessa saída, eu tenho B ou C, isso está sendo feito OU com A. Então, está dizendo que eu estou primeiro fazendo essa B ou C, para depois fazer o OU com A. O outro circuito da esquerda, eu estou fazendo o contrário, estou fazendo A ou B, aí essa saída aqui é que eu vou fazer um OU com C. Então, eu estou fazendo primeiro a operação A ou B, vai depois fazer com C. Tanto faz o resultado de A ou B, dentro de parênteses, ou C, vai ser igual ao resultado de, entre parênteses, A ou B ou C. Tanto faz. Inclusive, não está aqui, mas a gente poderia até colocar o seguinte, uma porta ou de 3 entradas, né? Eu poderia substituir esses dois circuitos, se eu tivesse, né? Por uma porta ou de 3 entradas, onde aqui eu teria A, B, C. A saída seria A ou B ou C. E o resultado é o mesmo, tá? Então, três formas diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Essa é a lei associativa. Isso vale também para a operação AND. Então, x AND com o resultado de y AND com z é a mesma coisa que o resultado de xy com o AND com z, que é a mesma coisa de xyz. E aqui eu também poderia falar, né, se a gente pegar a comutativa, lá que a gente acabou de aprender, isso aqui também é igual a xz AND com y. Aí você faz a brincadeira que você quiser. Você pode trocar todo mundo de lugar aqui, do jeito que você quiser, juntar.
que vai dar a mesma coisa. Aqui embaixo, termo de circuito, eu estou pegando B, fazendo um AND com C, tenho BC, e o resultado, né, esse BC eu faço um AND com A. Então vai ficar A com o resultado de BC. Aqui em cima é o contrário, eu vou fazer A AND com B, então eu tenho AB, e aí que eu vou fazer um AND com C. Então é o resultado de AB e AND com C. Esses resultados aqui são iguais, tá? Essas operações aqui, elas são exatamente iguais, né? Esses teoremas, aqueles que a gente aprendeu lá no ensino fundamental para o sistema decimal. Então não tem muito segredo explicar isso aqui não. Distributiva, também é uma coisa que a gente já conhece lá da álgebra, né, do fundamental. Se eu tenho aqui uma operação x que multiplica y mais z, falando do sistema decimal, que a gente já aprendeu. O que é isso? É x que multiplica y mais x que multiplica z. Né? Isso é a distributiva, né? xy ou xz. Vale também para o mundo de variável booleana, eu só vou falar diferente. Então, aqui eu tenho x e y, o resultado de y ou z. O que é x e y ou z? É xy ou xz. Tá? E aqui a gente pode também ver, né, se a gente tem a distributiva, que a gente também tem a questão de colocar um termo comum. Né? Então, se eu tenho xy ou xz, eu posso fazer uma decomposição que é x ou é e, y ou z. Tá? Colocando o x em evidência. Então, aí eu retorno no original lá. Então, aqui é igualzinho que a gente tem na álgebra comum. Se eu tiver duas variáveis, uma soma de duas variáveis, né? Aqui é um produto de duas somas, né? É só aplicar a distributiva. Então, vamos lá, vai ficar o quê? W vezes Y, né? W e Y, ou W e Z, os dois primeiros termos. W e Y, W e Z. Depois vai ter X e Y, ou X e Z. Então, X e Y, ou X e Z. Aqui você viu que eles inverteram a ordem, então, assim, tanto faz, né? A gente aprendeu a comutativa, então tanto faz eu fazer do primeiro jeito que eu falei ou do jeito que está escrito aqui. Como é que é o circuito? Bom, quando eu tenho que fazer primeiro uma OR para depois fazer uma AND, então eu tenho aqui, ó, B, C aplicado numa OR, a saída é B ou C. Aqui eu tenho que colocar parênteses, né? Porque como a AND ela tem prioridade, eu preciso colocar a minha saída como sendo A AND com o resultado de B ou C. Então eu fiz primeiro uma OR e a resposta dessa OR eu fiz uma AND. Nesse caso aqui, o que eu estou provando? Estou provando que esse circuito onde eu faço uma OR primeiro e depois faço uma AND, ele vai ser igual a esse circuito onde eu tenho duas ANDs e depois que eu faço uma OR. Então, a implementação do circuito da direita é esse aqui, e a implementação do circuito da esquerda é essa aqui. O que esse teorema me mostra? Que o circuito da esquerda e da direita produzem a mesma saída. Eles são circuitos diferentes, mas eles produzem a mesma saída. Então, a gente fala que eles são equivalentes. Né? Isso aqui é um símbolo que indica equivalência. Né? Se eu implementar com duas portas lógicas ou implementar com três portas lógicas, dá no mesmo. E aí fica no gosto do freguês, né? Você vê lá o seu circuito integrado. Quantas portas estão sobrando? Se você for pensar bem, é mais econômico implementar desse jeito aqui, do que usar três portas, tá? Então, aí já começa a gente, né, a fazer uma associação naquilo que é mais simples de fazer na prática, né? Os dois funcionam do mesmo jeito, mas o da esquerda você economiza uma porta. O da direita de uma OR, o da esquerda você gasta uma AND e uma OR só. Então, essas operações elas são muito úteis para a gente fazer isso, para a gente conseguir economizar, às vezes, circuito, né? Você, às vezes, você faz a mesma coisa com menos recursos, né? Com menos portas. Então, você fica mais eficiente na hora de fazer aquilo. Muito bem, então vamos continuar.
Bom, agora vem alguns teoremas que são diferentes, né? Eles não são muito intuitivos, né? Então, olha só, vamos pegar esse aqui primeiro, ó. Esquece tabela, esquece tudo. Olha aqui primeiro a equação. O teorema é o seguinte, x ou x e y dá x. Olha que louco isso, né? Se eu tiver essa configuração, se eu olhar lá alguma coisa parecida com isso, eu já posso trocar por x. Como é que eu consigo enxergar isso? Tem duas formas. A primeira forma é fazendo uma fatoração. Então, vamos olhar aqui embaixo como é que essa fatoração é feita, tá? Ó, x ou xy, eu posso colocar o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, o primeiro termo sobra 1, o segundo termo sobra y. Então, vai ficar x e 1 ou y. Isso aqui é uma propriedade que a gente já aprendeu. Numa porta ou, toda vez que uma das entradas é 1, independente do que estiver na outra, vai dar 1 na saída. Então, aqui já estamos aplicando uma das primeiras propriedades lá. Então, esse resultado sempre vai ser 1. Aí a gente aplica uma outra propriedade lá das primeiras que a gente deu, né? X e 1 vai dar x. Então, na hora que eu aplico essas duas propriedades, eu provo que x ou xy vai dar x. Esse é um jeito de fazer, tá? O jeito usando teoremas anteriores. O outro jeito de fazer é fazendo a tabela verdade. Então, eu tenho duas variáveis aqui, e aí eu quero ver se, na hora que eu coloco todas as combinações possíveis aqui, bate com o resultado que é x. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Bom, para fazer uma tabela verdade de duas variáveis, eu preciso de 4 linhas, né? Então, eu tenho as variáveis x, y. Então, eu vou ter combinação 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aí, qual que é a operação que eu quero fazer? Eu quero fazer x ou xy. Então, eu tenho que gerar o xy aqui, para poder, né, brincar depois de fazer um ou com um x. Então, vamos gerar o xy. Xy é x end com y. Então, vamos olhar. X end com y, toda vez que x ou y forem 0, vai dar 0. Então, 0, 0 dá 0, 0, 1 dá 0, 1, 0 dá 0. Só quando for 1 e 1 é que vai dar 1. Pronto. Gerei x, y. Eu tenho x, gerei xy, agora eu vou fazer um ou entre esses caras. Eu vou pegar a primeira coluna com a terceira coluna para fazer um ou. Então, vamos fazer aqui. Eu vou até mudar de cor para a gente poder entender melhor aqui. Ó. Então, agora eu vou olhar aqui. Ó. 0 ou 0. Que eu estou fazendo x ou xy. 0 ou 0 dá 0. 0 ou 0 dá 0. 1 ou 0 dá 1. 1 ou 1 dá 1. O que eu reparo? Isso aqui é a saída final, né? Isso aqui é a saída final. X ou XY é a saída final. Se eu reparar, a saída final ela é igualzinha à entrada. X. Então, colocando aqui uma outra cor ainda, ó. Se eu fizer uma associação, ó, quando a minha saída é 0, é porque a minha entrada era 0. Ó. Independente do que tinha na outra. Quando a saída for 1, é porque a entrada foi 1, a entrada x. Né? Então, a gente percebe que a saída, ela segue o x, e não o y. Então, o y aqui não está valendo nada. Por isso que essa é uma grande simplificação. Toda vez que eu enxergar uma expressão do tipo x ou xy, eu posso colocar só x. Isso aqui simplifica pra caramba, né? Se você for pensar. Muito bem. As outras propriedades não estão provadas aqui, mas seguem o mesmo esquema. Eu só vou mencionar. Aqui agora eu tenho x ou x barrado y. Tá? X ou x barrado y dá x ou y. Aqui você pode fazer tanto algébrico quanto pela tabela verdade para você provar isso aqui. Tá? Deixo para vocês fazerem isso em casa, para vocês perceberem. O que vocês vão ter que fazer? Vamos fazer uma tabela para x ou x barrado y,
e depois você vai fazer uma tabela para x ou y, e as saídas precisam ser idênticas, tá? Se as saídas forem idênticas, você provou que essas expressões são equivalentes. Então fica de dever de casa para vocês aí. A outra diz o seguinte, que x barrado ou xy vai ser x barrado ou y, tá? Também é a mesma coisa, não é uma prova trivial, né? Assim, não tem nada parecido no sistema decimal, então vocês podem provar pela tabela verdade ou pelo uso de outros teoremas aí também, os teoremas anteriores, tá? Fica de dever de casa para vocês fazerem. Não é difícil, mas como é a primeira vez que vocês estão vendo, talvez tenha uma certa dificuldade para poder montar as coisas. Faz pela tabela verdade, né? Faz uma tabela verdade. Até um jeito bom de vocês exercitarem e construir tabela verdade, faz uma tabela verdade para isso aqui, ó, com uma saída chamada S1. Depois faz uma tabela verdade para isso aqui, com uma saída chamada S2. E aí você tem que ver que S1 vai ser igual a S2 em todas as combinações de XY, tá? Se você fizer isso, está provado, você consegue verificar esse teorema aí. Muito bem, ó, esses, o 14, 15, 15A e o 15B, eles não são muito intuitivos, tá? Então, às vezes a gente se esquece deles porque não é algo que a gente usa muito, mas eles são úteis também.